Então a gente fica triste, a gente fica revoltado, mas tudo a gente tem que saber o que estava acontecendo. Então 2014 foi um ano que quase eu decidi parar de lutar, competitivamente. Sim. Porque a gente vê pessoas que é do meio, pessoas que é de fora, que acaba você se frustrando, que às vezes, de vez de te apoiar, te critica, né? Então tá passando uma época que desde 2009 eu não perdia. Então eu fiquei desde 2009 a 2014 sem perder. Vencendo e nocauteando todo mundo. E aí eu perdi 3 vezes no ano, né? Que é empate, mas acabou condizendo que é lutador, acabou perdendo. E aí o que acontece? As pessoas falam assim, você deveria fazer isso, né? Tá errado. 10 anos caralho. E aí eu fiquei puto da vida, que falei assim, cara, eu tô lutando tantos anos pro Sergipe e tudo mais, sem apoio, tirando do bolso. Pra que eu tô fazendo isso tudo se tem essa guerra? Tive uma lesão grave no cotovelo, não pela luta, mas por treino, né? Que foi por impacto. E aí, em 2015, continuei a luta, né? Muito apoiado pelo Cifo Marcelo, pelo próprio grão-mestre, pelos professores e tutores que treinam comigo, né? Os parceiros de treino que são praticamente minha família. E vamos lutar, porque a ideia da luta não era ser campeão somente, não é só esse caminho. A ideia da luta é me testar, dar o meu melhor, que é o que eu passo para todos os meus alunos. Não existe vitória ou derrota, não tem cor a medalha. Se você deu o seu melhor, é o importante. Só que isso é muito fácil falar, na prática é mais difícil. Então em 2014 eu aprendi na prática isso. Aprender a perder e aprender a vencer. E aí em 2015 no Nacional, foi o Nacional que eu quebrei a mão. E aí quando eu quebrei a mão, foi massa, porque na luta antecessora a ela eu tomei um chutaço na orelha. E tapou minha orelha. E aí eu, cara, tô contando minha história aqui, parece que eu sou só arrebentado, né, mano? Mas ó, só teve essas duas só, viu? Lembra que eu tô lutando desde 2008 e não machuquei nada. Essa luta mesmo eu saí, ó, novo, sossegado. O chute não compara e dói. E aí, lá eu tomei o chute, foi engraçado que eu tava no aquecimento pra final e o ouvido tapou assim, ó. E aí tava meu técnico do meu lado aqui, sem ouvir nada, olhando pra ele assim. Caralho, dá um desespero da porra. Assim. Não, eu tive que me segurar, né? Vou falar pra ele que eu tô machucado. Aí eu fui pro lado do outro lado dele, aí eu consegui escutar ele. Aí quando ele escutou, Nando, preste atenção. Que sua guarda baixou e você tomou um chutaço na orelha. Pô, ainda bem que você me avisou, viu? Porque eu nem percebi. Aqui, nossa, vou ficar tranquilo, eu percebi. Porque ele viu eu tomar o chute, mas não viu que eu me machuquei, né? Que eu não posso, o professor tem que esconder, né? Porque vai que ele olha assim, não, tá machucado, então fica nervoso, que ele fica mais nervoso do que a gente que vai subir, né? Sim, imagina. Aí eu lutei com um professor do estilo do Louva-a-Deus. Ele era chefe da associação do estilo do Louva-a-Deus, que a competição é só assim, né? Nacional. E aí nessa luta, eu venci os 2 rounds, que lá como é o Kochu, é diferente, não é igual ao profissional. São 3 rounds, se você vence os 2, acabou a luta. Então quem ganhar os 2 rounds primeiro. Aí no segundo round eu dei o meu máximo com 20 segundos para acabar a luta. Nessa luta queda vale pontuação. Ele foi entrar numa queda, eu entrei um soco na parte rígida do crânio dele. Vixe, na moleira. E aí pegou na mão e essa parte da mão foi esmagamento, quebrou. Caralho. E na hora eu senti uma coisa diferente, né? Mas segue a luta. Só que eu juro... Sangue quente, né? Mas eu juro pra vocês que não teve nada. Não senti nada. Continuei lutando. Só que eu não bati mais com essa mão. Aí passou os 20 segundos, vencemos. Tanto que o soco foi tão forte que ele foi pro meu corner. Eu acertei um soco nele, acabou 20 segundos, ele foi pro meu corner. Trocou a direção na cabeça dele. Quase que eu fui desclassificado. Resetou tava o técnico cara. assim, ó. E aí, Nando, volta, que todo mundo me conhece lá, né? Vai, Nando, vai pro seu corner, vai ser desclassificado, hein? Falou, mas eu não posso, o lutador tá lá. Ele, oxente, estranho. E tava meu técnico lá, não, calma, tá tudo bem, tirou o capacete do cara, tirou tal. Aí quando ele olhou assim, oxê, volta. Aí quando voltou, porque lutador é assim, né? Na hora da luta, todo mundo sério, todo mundo tranquilo, depois começa a perturbar um com o outro. Inclusive, ele após a luta falou assim, aí, tá vendo aí? Ele todo arrebentado, né? Ele falou assim, eu tô todo arrebentado, mas sua mão quebrou. Os caras são assim. E aí eu competi no facão, como eu citei anteriormente. E nessa luta, eu inclusive botei minha própria mão no lugar. Então eu falo assim, quebrou a mão e tal. Eu botei a mão no lugar, enfaixei e tal. E aí são coisas que a gente deve também ser inserido. Tu pôr tantas dores. A dor maior que eu senti na minha vida foi quando eu quebrei o dente. Foi muita dor. Porque ela teve um rompimento acima da coroa. Então foi acima e tive uma luxação e uma fratura acima. Então eu tive grande sangramento, eu teve que fazer a parte cirúrgica, então foi muita dor. Inclusive,
Nem diga que lutador tem essa relação, mas os meninos me conhecem, sou péssimo pra chorar, mas naquele dia eu chorei pra caramba. Foi caríssimo. Se vocês escolherem alguma coisa pra quebrar, minha gente, não quebre dente. Porque dente é caríssimo. Doeu no bolso, doeu na boca, doeu no ego, doeu no espírito, doeu em tudo. E aí quando eu quebrei a mão, eu falei assim, cara, eu consegui vencer, venci mais um nacional, lutei e tava relaxando, né, com o momento. Aí começou a vir a dor. Não veio a dor, não veio, firme. E aí uma criança veio até mim, que foi o filho do grão-mestre na época, que agora ele tá adulto, né? A gente vai aprendendo que vai ficando velho assim, né? E ele chegou pra mim, ele sempre torcia pra mim, era engraçado, porque eu ia lutar em São Paulo, e a torcida é sempre muito parceira pra você que é lutador de fora, né? Todo mundo contra. Sempre, né? E aí todo mundo gritava o nome, pô, o lutador por se chamar o que for, era Pablo, então era só Pablo, Pablo, e aí vinha um gritinho lá dentro, Nando! Que era sempre ele, que é filho do grão-mestre, né? Que é daqui de que é lá de São Paulo, né? E aí ele falou pra mim que ele, veja que coisa engraçada, né? A gente às vezes acredita na relação de fé e tudo mais, cada um tem sua religião, mas eu tenho minha fé em si, eu acredito que naquele momento foi um momento para eu ter o start, né? Pra mudar a cabeça. E ele falou, Nando, percebi que na luta do na semifinal, você tomou um chute do cacete na cabeça. E na final você quebrou a mão. E eu vi você aqui no enfermeiro enfaixando. Eu sempre que vou pra academia, eu busco mentir pro meu pai pra tentar enrolar treino. Ele criança, né? Criança pra adolescente. Sim. Sempre tento uma desculpa, sempre tô com preguiça, sempre quero enrolar treino. E vendo você lutar hoje, como eu sempre te acompanhei, eu nunca mais vou arranjar desculpa. Porra. Vou continuar treinando. Aquilo me refletiu uma coisa importantíssima, que é inclusive que me ressaltou a melhorar meu trabalho até como professor. Medalha não é nada. O legado que é que faz a diferença. Então ali eu estava entendendo que minha luta refletia um legado, não uma medalha. Então o lutador ele não tem aposentadoria, não tem um finito. Você tem sempre um legado a tratar. Às vezes você está lutando na academia, você surge um exemplo para uma pessoa. Então eu tenho alunos que têm indício de autismo, deficiências físicas, mulheres, homens, que a gente olha assim, mas é tão forte, né? Mulher é tão forte, mas tem esses problemas psicológicos, pessoa introspectiva. A maioria dos meus alunos são pessoas que para a sociedade não deveria ser lutador. Sim. Ô, louco. É o que é mais engraçado. Porque quem faz Kung Fu assiste filme, quem assiste filme joga o jogo, né? Quem joga o jogo é quem? É o nerd. Então a melhor parte minha é o nerd. É aquele molecote que eu falo assim, ninguém acredita em nada e treina.